Informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, eu sou o Sanz Almeida, tudo bem? Estamos em um novo episódio do podcast CIO Cast, programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição, nós vamos falar sobre o tema, o CIO na implantação de uma estratégia de dados eficiente. Conosco temos o Estênio Oliveira e o Eduardo Viana, ambos da Wiser Tecnologia. Como nosso convidado especial neste episódio, nós temos o Fernando Galli. O Fernando é fundador da GrowBix, atua na área de dados por mais de 13 anos, atuou durante 6 anos no mercado financeiro e atua também em projetos de relevância nacional e preparou mais de 300 alunos na jornada de digital com dados. Obrigado pela sua participação, Fernando. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro, um prazer estar aqui dividindo essa experiência com vocês. Eu sou muito entusiasta de podcast, viciado em podcast, escuto todos que tem por aí. E hoje é a primeira vez que estou participando como convidado. Então é um prazer estar com vocês. Já conheço vocês de outras jornadas, né? A gente já trabalhou juntos, teve essa oportunidade. Então estou muito feliz de estar aqui e poder dividir um pouco a experiência com vocês sobre esse assunto que, para mim, é fundamental para qualquer empresa de hoje em dia. Perfeito. Obrigado pela sua participação também, Estênio. Obrigado, Sanz. Saudações a todos aqui no CIO Cast. Obrigado pela sua participação, Fernando. Legal, Eduardo. Bem-vindo aí ao CIOcast. E aí, pessoal, tudo bem? Fernando, muito obrigado aí por participar desse momento conosco, dividir um pouquinho aí do seu conhecimento, né? E vamos em frente. Isso aí, pessoal, vamos lá. Fernando, conta um pouco para a gente aí da sua trajetória, da sua carreira. Isso é meio que até uma pergunta padrão aqui para todo convidado que vem no CIOcast, para a gente apresentar aí o nosso convidado aí ao nosso público. Como é que é o seu dia a dia? Quem é o Fernando? Quem é a GrowBix? Conta um pouco aí da sua trajetória, do seu dia a dia aí pra gente. Bom, legal. Bom, cara, eu falo muito, né, para os meus alunos que o Excel foi, assim, a porta de entrada para esse universo. Então, eu descobri o Excel quando eu tinha lá meus 13 anos, naquela época que a gente estava começando dos anos 2000 ali, que se você não tivesse o pacote Office, você não seria ninguém na sua vida, né? Então, naquele momento foi quando eu entrei nesse mundo do Excel, do mundo dos dados, e desde então isso fez parte da minha jornada, né? Eu atuei com dados já faz 13 anos que eu estou atuando com dados. Começou no mercado de construção civil, onde eu entrei no departamento comercial, e praticamente eu tinha que fazer tratamento de dados entre planilhas com o Excel. E depois disso eu entrei no ramo da recuperação de crédito, fiquei 6 anos por lá. Fiz uma carreira que eu considero sendo meteórica, né? Eu fiquei muito contente com tudo que eu consegui conquistar lá. Eu passei de júnior para gerente executivo de planejamento em pouco mais de 3 anos. Depois do meu terceiro burnout, eu falei, bom, acho que a recuperação de crédito não faz muito sentido mais na minha vida. Eu estava com 28 anos, 29 anos, já tinha passado muito estresse, muito cabelo branco. E aí foi quando eu decidi vir para o mundo digital. Hoje eu trabalho com a minha esposa, nós somos sócios da GrowBix. A GrowBix é uma empresa onde nós prestamos consultoria de dados, integrando esse mundo offline com o mundo online, trazendo esse conhecimento do mundo off para o mundo on e transformando, gerando mais insights, né, com todos esses dados que a gente tem no online para conciliar com essa jornada do off. A gente também presta mentoria para empresas, então hoje eu sou mentor de times que faturam milhões anualmente, tem empresas que já têm mais de 100 mil alunos dentro dos seus cursos, e também eu tenho os nossos treinamentos, onde a gente desenvolve pessoas para conseguir fazer parte desse ecossistema que está sendo construído, né? Então hoje a gente está trazendo uma profissão que a gente chama de estrategista de dados para dentro do mercado, que é um profissional que não só, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas não fala só de dados, ele tem outras habilidades que o complementam e são fundamentais para o processo. E hoje a GrowBix, ela está totalmente no meu dia a dia,
depois que a gente começa a empreender, a gente sai desse cargo de executivo de empresa, né, de gestor, e a gente vem para o mundo do empreendedorismo, a empresa acaba fazendo parte da gente, né? Eu acho que tá tudo junto, não tem como a gente mudar uma parte, falar, não, é a minha empresa ou sou eu, não, é tudo junto, é você, a sua empresa, e hoje a gente está atuando bastante nesse mundo digital. Acho que é mais ou menos isso. Ah, e tem um detalhe importante aqui que eu esqueci de falar. Eu já comecei 5 faculdades e não consegui terminar nenhuma. Então, acho que, assim, uma das coisas que o mercado tradicional me expeliu, que me fez hoje ter o meu negócio, né, me fez buscar outras alternativas, foi sempre essa exigência de currículo, né? Então, acho que tem muita... Ainda tem algumas empresas que ditam isso muito, de, precisa ter uma formação. Eu acho que existem muitas outras habilidades que complementam até mais do que você ter uma formação. Então, eu falo muito para meus alunos, né? Eu sou totalmente inquieto, né? Eu participei de 5 faculdades, não consegui terminar nenhuma, e nem por isso eu deixei de ser o ótimo profissional que eu me considero. Fernando, parabéns aí pela sua jornada. E conta para a gente aí quais são os maiores desafios para se implementar uma cultura data-driven nas empresas. Como que as organizações, o CIO, podem superar aí esses desafios? Cara, eu acho que o primeiro ponto é ter muito claro que ter uma cultura data-driven não significa você ter uma cultura de pessoas que executam processos de dados. Porque eu acho que é muito comum ter essa confusão de que, às vezes você fala assim, o seu time é data-driven? Não, as pessoas não sabem sobre SQL. Ou não, eles não desenvolvem gráficos ou dashboards. Eu acho que você ter uma cultura data-driven é você conscientizar as pessoas de que elas frequentemente precisam tomar decisões olhando para relatórios, olhando para comportamento de dados, olhando para alguns pontos que não são a execução. Então, você não precisa ir lá para um RH, por exemplo, e falar para eles que eles precisam ter um acompanhamento gráfico de quantas vagas estão abertas, quantas foram cumpridas e tudo mais. Mas eu acho que eles precisam ter a percepção de qual é o perfil que aquelas pessoas têm e como cada tipo de, vamos chamar, cluster de pessoas que entraram ali, tiveram um resultado em uma determinada carteira, para que eles possam ter essa linha de dados sendo construída e tomar uma melhor decisão quando for contratar. Aí a gente pode depois entrar em outros pontos, que vão ser pontos de você ter tomada de decisão tendenciosa, e aí você, com a cultura data-driven sendo implantada, você começa a desenvolver esse ponto nas pessoas. Então, a gente divide em 3 pontos, né? O primeiro vai ser sobre a cultura data-driven, o segundo é sobre você entender quem você precisa contratar. Então, é muito comum ver a contratação acontecendo de uma maneira onde não tem muita compreensão de qual peça o momento da empresa precisa, ou até mesmo qual tipo de profissional você vai contratar, né? Então, às vezes, a empresa está passando por um processo de expansão. Ela precisa tirar aqueles bancos de dados que, quando vai fazer uma consulta, tem dificuldade, onera o trabalho da operação, então você precisa construir um data warehouse ou fazer um processo de data lake, e ao invés de contratar um engenheiro, você contrata um cientista. Ou você precisa desenvolver um dashboard, fazer um processo de análise de dados para ajudar a tomar de decisão, e também busca um cientista. Então, acho que esse ponto de você não só encontrar mão de obra que seja especializada, mas entender qual é a mão de obra que você precisa contratar para o momento em que sua empresa está passando. E um terceiro ponto é você ter um método dentro da empresa, né? Porque você pegar uma pessoa e simplesmente colocar ela dentro do seu ecossistema para ela te dizer para onde vai seguir ou o que precisa ser feito, eu não sei se é a melhor decisão. É claro que você precisa trazer autonomia para os seus funcionários, porque você contrata um especialista para que ele te traga soluções, mas eu acho que como um CIO, você precisa ter o mapa todo que você quer que essa pessoa siga. Então você fala, cara, eu acho que o momento, na minha concepção, como o tomador de decisão do negócio de tecnologia dentro da empresa, é o que mais está onerando a nossa competência, as nossas capacidades de evolução, é um banco de dados. Faz sentido? Como que a gente atua aqui? Ou o que a gente sente mais dificuldade é informação enviesada, para onde a gente guia. Então, acho que você ter, como CIO, né, ou como gestor de área, você ter um método para você mapear o que está acontecendo e tomar decisão direcionando o seu time, eu acho que a junção desses 3 pontos é fundamental
e são os principais desafios que você precisa trabalhar para desenvolver. Então, é você ter cultura data-driven e entender que não é execução, é sim interpretação. Você encontrar profissionais e saber quais são as peças que você precisa no seu time. E o terceiro ponto é você ter um método, né? Eu até ensino muito meus alunos que eu falo que tem um método que eu chamo de ciclo do grafeno, que é o mapeia, minera, modela e masteriza. Então, você entende o problema, você modela a origem de dados, você... Puta, errei aqui. Volta aqui, ó, Bruna. Então, você tem o ciclo do grafeno, né? Que aí você tem o mapeia, que você mapeia as origens, você minera os dados, você modela a informação, que pode ser desenvolvimento de gráfico ou um script a se seguir, e você vai masterizar criando os ciclos. Então, acho que são esses 3 pilares aí, os principais. Bom, legal, viu, Fernando? E o bom, que aí escutando um pouquinho da sua história e vendo o caminho que o Dados está tomando hoje, né, que a gente, antigamente, quando a gente vai se remeter ao passado, a gente fala que nós éramos os caras do Excel, os caras que manjavam, que entendiam do Excel, né? E quando a gente chega num cenário de hoje, que a gente vê várias ramificações dentro da área de dados, né? Que antigamente ela era muito linkada. O cara que mexe com banco de dados era uma pessoa na área de TI que mexia, que entendia do SQL, né? E que muitas vezes eram tratados como um repositório. Vamos fazer apenas um repositório dos dados, né? E hoje já existe a função do engenheiro de dados, que é aquele cara que vai planejar o ambiente para receber os dados da sua empresa, para fazer com que os dados sejam centralizados, que não haja redundância, que sejam fiéis, né, que reflitam de fato o negócio. Quando a gente vai falar lá, o cara que vai fazer as análises estatísticas, vamos trazer um cientista de dados? Antigamente era quem? Antigamente era o cara que trabalhava com estatística, né, um estatístico. Então, hoje existe essa ramificação para entender o que é que vai vir pela frente, analisando os dados históricos, né, você prevê o que vai acontecer na sua empresa. Mas e o cara dos dados, que eu preciso fazer aqui o meu dashboard, eu preciso fazer aqui um ambiente gráfico para a gente fazer as análises do que aconteceu. Hoje é o analista de BI que assume esse papel. Então, isso é muito bacana, porque hoje a gente está vendo que o nosso ambiente, a nossa área, o nosso ecossistema, ele é muito amplo, ele é muito diverso, né? E que hoje você, quando precisa estudar, quando você quer estudar e entrar na área, você tem caminhos, não existe um caminho, né? Não é que nem lá no nosso tempo, que não existia curso, não existia faculdade para falar de dados. Com muito tempo, a duras penas, chegou uma pós-graduação, mas, você era formado em quê? Eu era formado em sistema de informação, eu era formado em ADS, né? Não, ou era formado em informática, né, antigamente. Então, assim, começou o trabalho de dentro das empresas para fora, né, e hoje toma-se proporções muito grandes, né. Hoje é uma área muito sensível para qualquer empresa que precisa trabalhar, né. Essa cultura data-driven, ela é importantíssima, principalmente para a saúde financeira da empresa, né, porque você está tomando decisões avaliando o seu histórico, avaliando o que aconteceu e prevendo o que vai acontecer, né? Então, assim, as decisões elas não ficam na base do achismo, não fica sem método, né? Então, muito, muito importante, muito legal a sua fala. Só para pegar esse gancho do que você falou aqui e não perder, cara, eu acho muito interessante isso que você falou, né? Eu acho que nos últimos anos a gente viu nascendo dezenas de subprofissões, vamos dizer assim. Cara, é cientista, é analista, é engenheiro, é o não sei o quê, não sei o quê. Cara, tem uma porrada de gente. E aí, o que acontece? Quando a empresa, porque hoje eu tenho certeza que a grande maioria, até pelas pessoas que já passaram aqui pelo podcast de vocês, são pessoas que estão dentro de grandes empresas. E, cara, concordo plenamente que eles precisam ter os especialistas dos especialistas dos especialistas. É o cara que sabe de banco de dados, sabe de processo de dados e sabe de um Oracle. Beleza, faz sentido. O problema é que as pequenas empresas e médias, elas se espelham nas grandes. E aí, quando ela vai fazer uma contratação,
ela toma uma porrada, porque ela contrata um especialista do especialista do especialista. E aí faz com que ela tenha dificuldade de implantar muitas coisas. Porque ela vai contratar um, aí ela vai começar a achar que ela tem que contratar outro, e aí ela começa a ver que dados, num primeiro momento, parece caro. Estou fazendo entre aspas aqui com o dedo, ela vai falar que a área de dados parece cara. Então eu acho que sim, a gente tem esse movimento, mas eu vou até levantar uma parada contra-intuitiva. Eu acho que a gente está precisando voltar a ter o cara do Excel. Só que é um cara do Excel 2.0. Por quê? Eu falo muito hoje que um profissional de dados, ele precisa ter 3 pontos principais. Ele precisa dominar dados, negócio e tecnologia. Porque um cara que domina esses 3 pontos, ele entende sobre como ele vai extrair dados e o que ele faz com isso. Ele entende o porquê, que é o ponto do negócio, e a tecnologia, você não precisa criar. O mundo já tem ferramenta demais para você pegar e implantar no seu processo. Então, eu acho que grandes empresas precisam mesmo ter esse monte de profissional, mas as pequenas e médias empresas, elas precisam começar a ter profissionais com múltiplas habilidades voltadas em dados. Então, acho que é muito interessante, acho que a gente fala muito que o nosso estrategista de dados é esse cara meio 2.0, sabe? É um cara que está vindo no mercado, que ele vai começar a entender dessas coisas para ajudar pequenas e médias empresas a implantar essa cultura e, quem sabe, chegar num momento de ter esse monte de profissional, que é o que confunde, eu acho, na hora de montar time de dados, quem está começando do zero. Fernando, vou aproveitar aí o gancho também, né? E você comentou sobre a questão do data-driven, né? E tudo que você já explicou até agora, essa abordagem da tomada de decisão, que é fundamental dentro do conceito do data-driven, né? A tomada de decisão baseada na interpretação dos dados e orientações e ações estratégicas que a empresa adota, né? Enfim, mas ficou bem claro aqui para a gente que as pessoas precisam ser as pessoas certas nas posições certas. Eu até faço a analogia do tabuleiro de xadrez, né? Então, você, no tabuleiro da análise e interpretação de dados, considerando que a empresa adotou isso como um ponto importante dentro da empresa para a tomada de decisões, né? As peças certas precisam estar nas posições certas, mas não é só isso, né? Também ficou claro aqui que o papel do CIO é fundamental e vital, inclusive, para que as peças certas, nas posições certas, sejam movimentadas de uma forma a obedecer a orientação lógica e que isso, obviamente, some ao que a empresa precisa no processo de tomada de decisão, né? Porém, eu observo muito que isso esbarra, até vocês comentaram, você e o Eduardo, né, tocaram um pouco nesse ponto há minutos atrás, esbarra na cultura da empresa. E a cultura da empresa, muitas vezes, remete à falta de compreensão das pessoas sobre o que necessariamente precisa ser feito e para onde se quer ir, né? Então, muitas vezes, não se sabe o objetivo que se deseja alcançar com a análise de dados. Ou seja, muitas vezes as empresas têm uma massa enorme de dados a ser analisada, dados interessantíssimos, inclusive, mas eles objetivamente não sabem o que fazer com aqueles dados, para onde se quer ir, né? Então, eu vejo a importância de você ter pessoas especialistas, de fazer essa correção de deriva aí com relação aos papéis de cada um, né? A boa seleção de quais pessoas devem encaixar nas áreas certas e funções certas para que se tenha uma orquestração melhor com relação a quem vai fazer o quê. Mas muitas vezes eu vejo também, e eu acredito que você deva passar por isso, né, visualizar isso no dia a dia, para onde se quer ir. De fato, eu tenho dados, mas eu preciso saber o que eu tenho que objetivamente obter desses dados para a minha tomada de decisão certa, né? Então, eu noto isso no mercado e teria até como complementar mais com relação ao que vocês falaram sobre a questão da formação das pessoas, né? Do conteúdo que as pessoas têm, dos profissionais, etc. Até porque eu faço parte
do colegiado de professores de uma universidade, então sou professor também. E eu vivencio isso já há bastante tempo, né? Inclusive, participo desse processo também, de que vocês também vivenciaram, que é viver a época do Excel e viver a época que nós estamos vivendo hoje, que tudo remete a dados. Tá? O comentário que eu gostaria de deixar aqui e contribuir do podcast. Então, só para complementar o que o Stênio falou, eu acho muito interessante mesmo, Stênio, esse ponto aí de você... a cultura dificulta a tomada de decisão. E é interessante porque quando eu estava lá como executivo, uma das coisas que mais me fez diferença é porque mesmo sendo gestor, eu sempre sujei a mão. Cara, eu sempre estava desenvolvendo processo, eu sempre estava ali olhando o banco de dados. E teve uma vez que a empresa contratou uma consultoria de uma empresa dessas gigantescas aí, para prestar ali, porque a gente estava com muita dificuldade. Eu falo a gente, né, como empresa, mas a TI estava com muita dificuldade de dar vazão a todos aqueles chamados. Então, cara, cada vez o chamado ia aumentando, vocês sabem muito bem como é essa loucura, né? Cada vez chamar chamado, e as coisas estavam ficando insanas, e eles estavam tentando mapear para melhorar aquele ponto. E eles me chamaram para uma reunião. Eu não tinha nada a ver com esse projeto. Absolutamente nada a ver com esse projeto, mas eles me chamaram. E eu fui, não sabia o que estava acontecendo, mas, eu como sempre estava em reunião, para mim ia ser mais uma. E naquele dia me caiu uma ficha, que sabe o que é, e agora você falando, me veio assim, esse profissional, o CIO, como sendo esse cara. No dia que eu participei daquela reunião, sabe qual que foi o perfil que me encaixou ali? Eu virei um tradutor. Por quê? Eu era um dos pouquíssimos ali dentro, que entendia de tecnologia, entendia sobre os dados e entendia de negócio. Porque eu era o cara que fazia gestão de time e estava no planejamento, eu era um cara que sempre fazia e ajudava a TI a resolver problemas de dados, então, consequentemente, entendia sobre os dados. E naquele momento, eu fui o tradutor de quando as equipes ali precisavam passar as dificuldades que eles tinham e qual era o processo da empresa para a consultoria, só que ninguém estava se entendendo. Então, eu pegava o que o negócio falava, deixava tecnês e passava para a consultoria. Pegava o da TI, colocava na visão de negócio e falava as consequências para a consultoria. Então, eu acho que o papel do CIO ele vai ser fundamental em transformar a cultura da empresa como sendo esse elo de negociação, que é quais são as necessidades técnicas e o que os tomadores de decisão, os C-levels, estão querendo para a empresa. E eu acho que ele vai ter esse papel de fazer essa comunicação e direcionar o cavalo andando sempre em L, a proteger sempre o rei, o peão só andar, pode no máximo 2 na primeira, e fazer toda essa gestão. Então, acho que o que você falou é muito, cara, acontece muito, até mesmo às vezes os diretores têm ciência que os dados são importantes, mas eles não veem o resultado acontecendo, porque eles sempre têm o mesmo pensamento, invista R$1 e volta 3. Se não voltou, não serve. Então, acho que o CIO vai ser um defensor disso e sempre se comunicando, traduzindo o técnico para o negócio para o técnico e fazendo as coisas acontecerem. Perfeito, Fernando. E quando a gente fala aí justamente nessa parte de estratégia e o papel do CIO, acho que existem alguns desafios aí, principalmente quando a gente fala aí na cultura de análise de dados, né? Que a gente fala aí de data-driven. Primeiramente, eu acho que ter os processos bem mapeados, eu acho que é um desafio aí muito grande na maioria das empresas, e a gente vê muitas empresas querem ser orientadas a dados, mas às vezes o brasileiro feijão com arroz não está bem feito ainda, né? Não tem os processos ainda bem mapeados, quando você, às vezes, por incrível que pareça, reúne aí o corpo diretivo, se perguntar quais são os KPIs mais importantes aí para o seu negócio, às vezes você vê que tem dificuldade ali de responder. Então, como é que você, na essência, não tem os indicadores, os KPIs ali necessários para o teu negócio? Como é que você vai implementar uma cultura? Então, acho que tem que voltar aí 2 casinhas, né? Fazer ali mais um trabalho ali do feijão com arroz mesmo, quais são os indicadores aí chave para o negócio, mapear os processos, em cima do mapeamento do processo, você começar ali a fazer um trabalho, fazer as pessoas, os colaboradores começarem a enxergar as coisas orientadas a realmente a dados, né?
Eu costumo falar assim, se você tem uma operação, você tem dados. Se você tem processos, você tem dados. A gente já trouxe, inclusive, até aqui uma vez no episódio aí do Diego Dantas, que ele fez um estudo de analytics em cima de uma hamburgueria de um amigo dele e alavancou as vendas lá na quarta-feira, na terça-feira, não lembro bem, que era muito ruim, e ele descobriu lá os motivos e conseguiu atuar. Então, se você tem operação, por menor que seja, se você tem um processo, por menor que seja, você vai ter dado, você vai conseguir transformar aquilo em informação, e eu acho que esse aí é um dos principais pontos. Como também, às vezes, tecnologia. Às vezes a empresa tem processo, tem KPI, mas ela não tem a tecnologia adequada para aquela necessidade. Né? Às vezes, eu noto muito que as empresas, às vezes, têm muito mais tecnologia do que precisa, mas não tem processo. E aí fica aquele elefante branco dentro da sala, que você não sabe o que faz com aquilo. Né? E você, às vezes, tem pouca tecnologia porque você precisa, e às vezes fica difícil enxergar. E aí que entra a cultura, né? Principalmente quando a alta gestão da empresa, o corpo diretivo ou o conselho não enxerga isso. Né? Eu venho falando já em alguns episódios aqui, nas conversas que a gente sempre tem, a área de tecnologia, a área de analytics, ela não tem força alguma dentro de nenhuma empresa se não tiver o respaldo da alta tecnologia. Então, o head de TI, o CIO, muitas vezes, que está ali subordinado de forma prática ao CEO, né? Em teoria, ele tem muita dificuldade para justificar isso quando a alta direção da empresa, a alta direção do negócio não compra. Ele vai ser lá um guerreiro tentando trazer melhorias nesse sentido, mas ele não vai conseguir, porque ele não está respaldado pela alta gestão, e aí os projetos não vão conseguir atuar da maneira adequada. E outro ponto que eu vejo interessante é a parte do envolvimento no negócio das áreas de tecnologia, das áreas de analíticas, das áreas voltadas para a área de dados, a área de digital. Porque senão você fica, mais uma vez, um elefante branco, como o Fernando falou, você fica lá com a área, com 1 milhão de pessoas, essas pessoas não entendem nada de negócio, vão ficar fazendo firula, nem firula, mas quando você vai procurar qual é o resultado, o que é que foi palpável disso aqui, às vezes você tem dificuldade de pegar, muitas vezes. E aí que entra a questão que o Fernando também sabiamente falou, que a área de dados é cara. É claro que é cara, porque se você for ver o resultado, quando a gente fala hoje no mercado, o que importa, cara? O que importa é o que está depois da linha do igual. É o resultado. O que está para frente não importa muito. É o que está debaixo da barra do igual que importa. E aí, às vezes, o que está embaixo da barra não justifica tamanho investimento. Né? E é aí que está o desafio do CIO, é aí que está o desafio das áreas que cuidam de dados, de fazer isso com um pouco mais palpável, porque senão fica só uma firula, você não acaba não implementando de maneira eficiente a cultura de dados, você vai se frustrar, vai frustrar a empresa que vai, esse negócio aí não dá certo, não. E é completamente um mito. A gente sabe que dá certo. Agora precisa de uma estratégia adequada para ser implementada. Vou aproveitar aqui, Santos, para dizer, né, foi muito interessante a abordagem que você fez, complementando o que o Fernando comentou, né? Mas é a questão de você ter o elefante, que é aquela coisa estranha, né? E você não saber o que fazer com ele, né? Mas também tem as situações que a gente verifica que tem um leão para matar o rato, né? Aquela história de ter a melhor tecnologia, mas, enfim, para resolver, e atuando com ela, utilizando ela, inclusive, né? Mas para resolver um problema que poderia ser resolvido ali, ou um desafio que poderia ser resolvido com uma tecnologia não tão sofisticada ou robusta, né? E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente encontra também situações em que há os sistemas legados, né? Muitas empresas, o Fernando deve passar por isso aí diariamente também, de identificar empresas, por exemplo, que querem fazer o tudo, o máximo, com os sistemas antigos, ou sistemas legados, né? Não querem desmerecer a importância e significância do
do Excel, né? Porque ele realmente, o Excel é uma ferramenta que tem o seu valor, mas muitas pessoas querem, dentro das empresas, fazer com o Excel o que você não consegue fazer com o Excel, embora ele seja uma ferramenta poderosa, inclusive, né? Mas existem ferramentas hoje que são mais sofisticadas e apropriadas para os desafios, né? Então, são lados da moeda aí que muitas vezes a gente se encontra e tem que lutar com esse desafio para tentar mostrar para o CIO ou para quem está acima dele ou se colocando ali lado a lado e apoiando ele para vencer essas situações, né? E fazer com que ele enxergue essas situações, inclusive. Estênio, e aí a gente faz exatamente a referência àquele ponto que a gente estava falando em relação à parte de tecnologia, né, a parte ferramental. Em muitos negócios o Excel é mais do que suficiente. Em muitos negócios ele é mais do que suficiente, né? E é o que eu defendo, não existe ferramenta melhor. Existe ferramenta melhor para o que você está precisando, né? Para você não ficar lá com o elefante branco na sala que eu havia falado, né? E aí eu acho que tem os dois extremos, como você bem falou. Tem a empresa que tem uma grande necessidade, às vezes, que é tirar o leite de pedra com tecnologia um pouco menos robusta, e às vezes tem a empresa que não precisa daquilo, mas ela quer uma ferramenta robusta. Às vezes não tem nem os processos bem mapeados, como eu havia falado aqui, mas ela quer uma ferramenta robusta, às vezes por causa de grife. Eu já vi caso de empresa tentando aumentar equity, e aí por causa disso precisa adquirir ferramentas de solução que estão no Gartner ou que estão empresas aí de topo de mercado, e que às vezes você vai ver que não vai usar aquilo de fato, né? E aí eu acho que cabe uma leitura aí, mais uma vez, a do CIO para dar uma orientação nisso, né? Para dar uma orientação nisso, montar uma estratégia em cima de adequação em cima desse ferramental. A gente está falando CIO aqui, muitas empresas, né? A gente está falando aqui dos dois extremos, do pequeno e do grande. Muitas empresas, principalmente pequenas, não têm um CIO ali para fazer aí esse papel. Mas ela não tem o CIO, mas ela tem alguém que faz o papel do mínimo de informação, mesmo que seja o dono da empresa, né? Então, a gente está falando de CIO aqui, não é o cargo, é a função, né? Alguém tem que fazer essa função. Se a empresa tem dados, alguém tem que fazer essa função, mesmo que não seja um cargo. E aí ele dá esse direcionamento do pouco mais assertivo para não perder aí resultado. Quando eu falo perder resultado, não é só gastar grana com a tecnologia lá. Perder resultado é deixar de fazer grana porque você não usou a tecnologia adequada, não usou o processo correto. E assim, principalmente nos últimos 5 anos, eu acho que a área de dados ela deu um salto muito significativo a nível de integrações com várias linguagens de estatística, várias linguagens de inteligência artificial. O machine learning evoluiu como nunca antes, e eu acho também que a mão de obra, o conhecimento evoluiu como nunca antes. Se a gente pegar aqui o mercado, principalmente o mercado brasileiro de 10 anos atrás, você não tem a questão qualitativa que você tem hoje. As pessoas estão muito mais inseridas, estão muito mais conhecimento. Ainda existe um déficit de demanda com mão de obra, mas eu acho que esse déficit reduziu muito porque as pessoas começaram a ser treinadas há alguns anos atrás, ganharam experiência, e eu acho que esse gap reduziu muito de 5 anos para cá, tanto na questão de qualitativa, quanto a questão de força de trabalho mesmo, de pessoas para preenchimento de vagas e ajudar nesse sentido. E muitas empresas provaram os dois remédios, os doces e os amargos, né? Os doces te dá muito certo a área de dados, de conseguir crescer, principalmente por ter decisões assertivas voltadas para dados, com cultura data-driven, com estratégia de dados eficiente, mas também teve gente que provou o remédio amargo, que não deu certo, porque a estratégia foi errada. A estratégia foi errada, às vezes as pessoas que foram colocadas foram erradas, e aí você acaba tendo, como a gente havia falado, dos dois extremos, né? Pode dar muito certo, mas como pode dar muito errado, principalmente por causa da estratégia, que é o ponto aqui do nosso podcast. A estratégia e o planejamento em cima disso, eu acho que faz total diferença para o rumo que a coisa vai derimbolar. Cara, só para encerrar esse assunto com você aí, mas só para finalizar,
Em uma das empresas que eu passei, 2019, eu chamei o meu líder direto e falei assim, cara, vamos criar porque eu era meio que esse soldado aí, né, que estava sempre brigando, porque por mais que eu fosse a pessoa já executivo, eu estava sempre lutando com as outras áreas para tentar implantar ali realmente uma célula de dados. E no começo de 2019, eu falei, cara, vamos entrar mesmo no mundo digital. Eu tava conhecendo o Analytics aquela época, o Google Analytics, né? Tava vendo o poder das landing pages e tudo mais. Eu falei, cara, vamos criar uma área de dados, vamos começar a integrar o digital, vamos começar a fazer uma cobrança digital mesmo, né? Vamos fazer esse processo mais online com o departamento. Só que os caras de cima não compraram a ideia. Porque eu acho que naquele momento eu ainda não passava tanta segurança e quebrava esse paradigma de que real gasto versus real recebido. Porque tinha coisa que eu não conseguia ainda provar a receita que vinha dali, né? Faltou um pouquinho de algumas competências, faltou um pouquinho de visão, faltou um pouquinho de aceitação dos caras, mas naquele momento a gente não conseguiu implantar. Hoje eu paro e penso, falo, cara, se eles tivessem feito isso, 2020 tinha sido muito mais leve para eles. Por quê? A gente estava antecipando um cenário que ia vir, ninguém sabia, e veio todo mundo para o digital em 2020. Então, eu acho que você ter essa alta gestão sendo conscientizada por quem está abaixo, mas também abrir um pouco a cabeça de ver que não é só você investir que vai voltar 5, vai ter que ter alguns investimentos antes disso acontecer, ou vai ter investimento que nem vai voltar, mas indiretamente ele corresponde, que eu acho que, cara, é essencial mesmo o tomador de decisão, o cara que está acima, orientando o time a abrir a cabeça para dados, porque senão isso nunca vai acontecer. Fernando, e como é que o CIO pode conduzir de forma assertiva a construção aí de uma estratégia de dados, um mundo cada vez mais digital, um mundo cada vez mais feroz, cada vez mais imediatista? Como que o CIO pode planejar isso? O Fernando sentou hoje na cadeira como CIO de uma empresa. Hoje, como você conduziria aí a construção aí dessa estratégia voltada para dados? Cara, eu acho que o primeiro passo é você mapear o negócio. Cara, quais são os objetivos do meu negócio? Quais são os objetivos que o CEO definiu, ou o dono da empresa definiu, e quais são as expectativas que nós temos para os próximos meses? Eu acho que quando a gente está falando de CEO, e vamos colocar aqui sempre o CIO, né? E vamos colocar ele sempre como o cara que é responsável por isso, ele como responsável, ele vai estar em contato, sem barreira, com receita, custo, centro de custo com as pessoas, tudo, ele vai ter acesso a tudo. Então, ele precisa ser o cara que vai mapear os objetivos da empresa e confrontar com a realidade atual. Depois que tiver esse cenário mapeado, ter claro quais são os objetivos e as dificuldades, vem o processo de mineração. E quando eu falo mineração, não é o fato de você minerar dado, não, de conectar uma ferramenta, extrair e começar o tratamento. É você começar a entender quais são as origens de dados, quais são os canais que você se comunica, como aquele canal faz parte dentro da sua jornada, porque eu falo muito que hoje a gente tem duas jornadas. Uma é muito clara para todo negócio, e é tão claro quanto todo mundo falar que dados é igual a petróleo, que é experiência do cliente. A jornada do cliente, o meu cliente, como que ele segue. Mas as pessoas não veem que a jornada do cliente gera uma sombra. E essa sombra pode ser nomeada como jornada dos dados. Então, cada contato do cliente com a sua empresa, você vai ter uma série de ferramentas que geram uma série de dados que provavelmente está sendo perdida ou não tratada. Então, depois que você entender os objetivos, você precisa vir traqueando, vamos dizer assim, todas as ferramentas e os pontos de contato que você tem entre o negócio e os seus clientes. Depois que você fez isso, você vai entrar num processo de modelar, que é contratar pessoas que resolvam aquele problema que não é o problema da empresa, mas é o problema do próximo passo. Então, você sabe que você tem que faturar 10% a mais. Você sabe quais são as ferramentas e você sabe que você precisa desenvolver o digital. Não adianta você contratar um cara de banco de dados. Então, você vai precisar fazer esse mapeamento, essa mineração, e depois você modelar
quais são as soluções que se encaixam naquele momento que você está passando. Então, é uma contratação, é uma ferramenta, é um processo que precisa ter criado, porque aí você não vai começar a gastar mais dinheiro do que você precisa, ou vai contratar algo que não é necessário para aquele momento. E depois que você fez essas 3 etapas, você vai já ter muito claro o processo que geralmente é denominado de growth, né? Que você faz ciclos de análise para ver se foram positivos, se resolveu realmente o seu problema, se você precisa ou voltar de novo para a parte de mapear, porque você não mapeou o que era necessário, ou você vai ter que minerar alguma outra fonte de dados ou alguma ferramenta que você não tinha visto e vai precisar modelar alguma outra coisa. Então, é meio que o ciclo que eu ensino muito para os meus alunos, né? Que é você mapeia, minera, modela e masteriza, e isso é para toda a cadeia da empresa, porque você tem que estar sempre voltado para o negócio, porque é fundamental as pessoas de tecnologia entenderem sobre o negócio, você ter os dados muito claros que estão sendo captados e tratados, pessoas fazendo isso, a modelagem desses processos e depois a masterização que você faz de todo o ciclo, né? Então, acho que se você segmentar nessas 4 etapas e não tentar ir direto para resolver o problema, eu acho que você consegue ter uma clareza e ter muito mais assertividade e saúde financeira para a tomada de decisão. Bacana, Galho. E eu queria só pontuar um ponto, né? Que é justamente a questão do planejamento, né? Eu acho que o melhor ponto para se começar é se planeje, identifique o que é que você precisa, identifique onde é que você vai chegar depois, né? Não é simplesmente o que é que você precisa, mas onde é que você vai chegar. E aí essa questão do feedback, né, da retroalimentação, é identificar os indicadores-chave para saber se você está indo para o caminho certo, né? Que é justamente, fiz isso aqui, vamos ver a resposta. Está respondendo? Olha lá para o indicador melhorou? Piorou? Melhorou. Então, a gente está seguindo o caminho certo. Continuo planejado. Não. Estou vendo aqui que teve uma discrepância. O que foi que aconteceu? Foi algo pontual? Não foi? Foi um comportamento que a gente não preveu? Então, vamos replanejar aqui. Senta aqui, vamos reorganizar. Para onde é que a gente precisa ir agora aqui? Qual o caminho que a gente precisa trilhar? Então, o feedback ele é muito importante e, às vezes, eu vejo muito as empresas, né, quando começa a trabalhar com dados, ou que está trabalhando do jeito que dá, né, que a gente sabe que tem muita empresa que trabalha do jeito que dá, o feedback ele só vem no final da cadeia, no final do processo. Depois que você executou o processo, depois que você fez tudo, aí chegou lá no final, vamos olhar agora aqui se deu certo. Não, não é isso. Não é isso. Não é no fechamento do mês que eu vou olhar para esse número? Não, não é isso, está errado. Então, você tem que preparar o seu ambiente, a sua área que vai trabalhar com dados, para ela te retroalimentar isso diariamente, a cada hora. Por quê? Porque você precisa ver se vai precisar corrigir o curso, se o vento está levando você para o caminho certo, né? Então, muito bacana o que você falou aí, só complementando um pouquinho, tá? Cara, é muito importante isso que você falou de ter os indicadores, né? Porque você precisa ter o indicador certo para o nível hierárquico certo. Então, o cara que é o tomador de decisão, ele precisa talvez só ter o indicador no final do mês. Tudo bem até, né? Você encher o saco do diretor lá, só mandar um resultado final. Mas eu acho que as cadeias de baixo, elas precisam ter indicadores até mesmo de processo, de saúde da ferramenta, né? Então, acho que esses KPIs que você falou, eles são fundamentais mesmo para você ter não só a saúde da tomada de decisão, para você entender como os ciclos estão acontecendo e se realmente dia a dia o seu time está correspondendo aos objetivos que você tem, mas depois você ter no final do processo toda essa cadeia. Eu acho que o que você falou é fundamental mesmo e vem lá em cima, acho que junto com uma mapeia, é de você já definir quais serão os indicadores de sucesso e insucesso para você continuar com aquela solução ou você tomar a decisão rápida, né? Agora as startups não estão mais em tanta moda, né? Acho que depois vamos dizer assim, essa quebrada que deu de ver que as startups estavam entrando num ciclo insano de só gastar e não trazer, tanto que o unicórnio hoje não é nem muito falado, entra mais essa parte dos camelos, né? Quem consegue permanecer por mais tempo com o mesmo caixa, mas a cultura que eu acho que é muito interessante de pegar de startup é ir rápido,
corrija rápido para você conseguir levar esse processo. E se você não tem um indicador correto para cada uma das etapas, você não vai corrigir rápido, você não vai nem identificar rápido, você não vai nem saber o que está acontecendo, né? Então, acho que é fundamental mesmo esse ponto que você falou. Perfeito, professor. Quando a gente fala aí nessa parte da estratégia, né, para uma empresa aí eficiente em dados, eu acho até que uma etapa antes disso, e aí mais uma vez falando aí da parte cultural, a gente, antes de fomentar uma cultura data-driven, a gente fomentar uma cultura de inovação, né? Se a empresa não tiver uma cultura de inovar, fica muito difícil. Ela não respirar ali a inovação, não respirar que a empresa precisa inovar, ela é muito difícil, né? Até eu já ouvi essa frase em algum lugar, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, você monta a estratégia, mas na prática ali você não consegue executar, né? E aí, a partir do momento que você coloca aí dados no centro da estratégia de negócio, eu acho que esse caminho ele é muito mais facilitado, mas eu acho que tem uma pré-etapa nisso, que é justamente aí a parte aí da cultura, aí da inovação, desenvolver recursos voltados para dados, para ajudar a impulsionar aí nessa cultura aí de inovação, né? Eu vi algumas semanas atrás aí uma pesquisa de um instituto aí contratado pela Amazon, que justamente os desafios culturais, os organizacionais e até os processuais, que mais uma vez na parte de mapeamento de processo e de KPIs que a gente falou, eles representam os maiores entraves para as organizações quando você quer fazer uma empresa ser orientada a dados. Então, quando você vai mudar, quando você vai tentar implementar, esses desafios culturais, organizacionais e processuais, eles são os maiores entraves na maioria dos casos, né? Então, assim, eu acho que é muito necessário fomentar, fazer um trabalho bem estruturado para existir, de fato, uma mudança cultural na inovação, na parte de orientação a dados, para que a área de dados, para que os dados ganhem de fato destaque, né, na evolução, não dos negócios, mas ganhar um destaque na evolução do modelo de negócio. O dado está entranhado no modelo de negócio e não está voltado para o negócio. Eu acho que é um pouco mais profundo, eu acho que entrar no modelo de negócio mesmo das empresas aí. Legal, Sandro. Eu vou só dar 2 passos para trás aí, porque me chamou a atenção algo que o Eduardo e o Fernando comentou sobre as entregas, né? E muito recentemente a gente tem ouvido falar aí dos especialistas no assunto, dizendo que o tempo não existe, né? Mas isso é pela perspectiva da velocidade da luz. Se a gente for realmente olhar para isso, o tempo realmente não vai existir, né? Mas para nós ainda existe. E o que me chamou a atenção foi a questão das entregas, e dessas entregas, quando a gente vai olhar bem da verdade, o tempo, ou seja, em quanto tempo, até mesmo no processo de planejamento, né? Eu estou planejando e quero executar o que eu planejei, e que muitas vezes a gente sabe que o planejado é sadio, mas na hora de executar, muitas vezes a coisa muda, porque a estratégia muda, né? E por que muda? Porque às vezes não foi feito no tempo certo, na velocidade que deveria ser feito. Eu entendo que de tudo que for feito em relação a dados, principalmente para tomada de decisão, se não for feito dentro de um tempo que seja satisfatório, o que você fez pode ser colocado a perder. Então, eu entendo que ter tecnologia é bom, alinhar qual é as melhores práticas, ter os melhores profissionais, ou mesmo ter esses melhores profissionais nas caixinhas certas, nas funções certas, tudo isso de forma bem orquestrada é excelente. Mas se você não conseguir fazer com que o resultado, o que você objetiva, venha no tempo certo, ou ocorra em uma velocidade satisfatória, tudo pode ser colocado a perder. Porque quando a gente está falando sobre tomada de decisão, muitas vezes a tomada de decisão tem que ser feita em questões de minutos ou em questões de horas. E muitas vezes tem que ser feita em dias, mas às vezes a quantidade de dias não foi suficiente para você analisar tudo que precisava analisar, tomar a decisão certa dentro daquele espaço de tempo que precisava ser tomado, né? Então, eu só voltei nesse tema aí, porque eu acho que é interessante a gente falar sobre esse fator tempo, sabe? O tempo, ele é sim importante
tanto quanto você ter um CIO bem alinhado com os objetivos da empresa, bem alinhado com a cultura da empresa e também da transformação e inovação, como você bem trouxe aí o assunto agora, né, Sanji, desse desafio aí da inovação, e também de ter os melhores profissionais, dentre outras coisas, né? Mas se você não tiver o tempo ali sendo muito bem monitorado, a velocidade que você quer avançar dentro dos seus desafios e tomadas de decisão, você pode também tropeçar por não ter atentado para isso, né? Então, eu acho muito importante, considero trazer o fator tempo aqui como um ponto interessante para ser avaliado no quesito de análise de dados, tá? Muito bem, Stênio. E eu vou até jogar meu mantrinha aqui, tá? Meu mantra é informação certa, no tempo certo, para a pessoa certa e com compliance. Então, esse é o mantrinha que todo dia eu uso aqui quando eu começo o trabalho aqui com BI, né? Então, se você seguir esses pilares aqui, é certeza que você está indo no caminho certo, né? E também levantando o ponto aqui do desafio da inovação, é muito difícil você começar a fazer um trabalho de dados que às vezes a empresa não tem ou é deficiente, e isso não ser uma coisa que leve, de fato, a você pensar em fazer de modos diferentes com ferramentas que você não tem no negócio, né? Que você vai precisar adquirir. Às vezes é uma ferramenta open source, né? Mas sempre vai ter que ser um pouco disruptivo, e aí é importante isso estar mapeado na cabeça do CIO, que eu sempre vou precisar de algo hoje para me ajudar, para facilitar o meu caminho, né? Então, sempre estar de olho, de fato, na inovação, ele não é só uma palavra, né? É algo que anda junto ali com todo o processo data-driven que vai acontecer na sua empresa, tá? Perfeito. E, Fernando, eu já vi em algum lugar você falando que dados não são um novo petróleo. Explica para a gente aí sua leitura sobre isso, que eu fiquei curioso aí sobre esse ponto e sua visão sobre o tema aí. Cara, esse eu acho que é o tema mais polêmico, de quando eu posto isso, a galera fica maluca, os comentários lá no Instagram fica insano. Colocaram na parede aqui no podcast, hein? Não, mas, cara, eu acho que isso é muito interessante, sabe por quê? Se você pensar, a gente até falou sobre isso, eu ia até trazer o ponto, mas eu falei, não vou comentar agora não. Por quê? Se você pensar em petróleo, o que é petróleo? É uma matéria morta, né? Ela é uma consequência de algo que aconteceu milhões de anos, e o tempo todo fazendo uma pressão sobre aquilo, gerou petróleo. E petróleo é aquele negócio, né, cara? Ele não vai ser exponencial, porque você não cria, ele só termina, ele só tá acabando. Conforme o tempo vai passando, vai diminuindo a quantidade de petróleo que tem na face da Terra, né? Ele é finito, né? Ele é finito, né? Totalmente finito. Então você vai, cada vez tem menos. E aí vai fazendo com que o valor cada vez fique mais alto. Enquanto quando você para olhar os dados estão em tudo. Nós aqui, eu estou emitindo dado agora, estou mandando aqui um dado de expressão, de vídeo, de voz, a gente está gerando dados no nosso ambiente, a tecnologia, tudo é dados. Então, os dados, primeiro, você está crescendo de maneira exponencial, diferente do que acontece com o petróleo. Dados diferentes do petróleo não é uma matéria morta, é uma matéria viva. Cada vez mais você tem dados, eles são mais dinâmicos e estão acontecendo a todo momento. E eu nunca vi ninguém que descobriu um poço de petróleo. Eu acho que são pouquíssimas pessoas que conseguem ter acesso a essa matéria. Não é muito democrático, né? Dados é bem mais democrático, né? Eu acho que é um pouquinho menos democrático, né? E tanto que tem guerras para conseguir ter um acesso a isso, enquanto dados você tem em todos os lugares. E eu falo muito até para o pessoal que dados você até consegue criar. Não inventa, você cria. Tem até uma aula que eu dei um exemplo, eu falei, imagina alguém que tem uma senhora que tem um brechó. Como que ela cria e começa a fazer um acompanhamento de dados? Se ela abrir o WhatsApp dela e anotar todos os números, ela já tem ali um cadastro de cliente. E depois ela pode anotar numa coluninha do lado a última mensagem que ela mandou, depois ela consegue anotar outra, quem respondeu e quem não respondeu, e começa a criar dados. Então, eu acho que o dado ele está muito mais próximo do carbono, né? Que até por isso que eu chamo o método que eu ensino de ciclo do grafeno, porque o grafeno eu acho que hoje é a matéria que foi trabalhada pelo ser humano, extraída do carbono, que é mais tecnológica,
que você hoje tem uma matéria abundante. Então, hoje, o carbono, diferente do petróleo, ele é abundante no mundo, todo mundo tem acesso a isso. Então, para você conseguir aplicar, igual você falou, né, que passou um convidado aqui que aplicou numa hamburgueria. Cara, você aplica uma tecnologia de dados em qualquer coisa. Em uma borracharia, que você pode até falar, pô, as pessoas... qual é a situação de uma borracharia? O cara procura o que está perto. Então, você vai ou para o Google Pesquisa, ou você bota ali em cima dela um balão que vai até 30 metros de altura, que fica amarrado numa corda, que qualquer pessoa que está próxima consegue enxergar. Então, com a visão do dado e a abundância que o dado tem, qualquer pessoa consegue extrair valor. Agora, de petróleo, eu acho que pouquíssimas empresas que conseguem extrair isso. Então, é mais por essa pegada, que dados não é petróleo e é mais próximo do carbono. Perfeito, Fernando. Adorei a perspectiva aí, muito interessante aí a perspectiva por outro lado, né? Enxergar as coisas por outro lado. Pessoal, nós estamos chegando aqui, infelizmente, ao final do nosso episódio. Nesta edição, nós conversamos sobre o tema CIO na implantação de uma estratégia de dados eficiente. Recebemos aqui como convidado o Fernando Galo, da Gorbix. Fernando, muito obrigado pela participação. Foi um excelente bate-papo. Adorei aqui o conteúdo. Tenho certeza que o nosso público também vai adorar. Boa, que massa. Pô, gostei muito. Precisamos marcar outras vezes da gente conversar. Fazia tanto tempo que a gente não se via. E muito obrigado pelo convite. E, pessoal, depois, se quiser, me segue lá nas redes sociais. Meu Instagram é @eu.galli, Galli. Tem bastante conteúdo lá. E a gente presta mentoria, consultoria. Se você tem alguém do seu time que você quer desenvolver na parte de dados, a gente tem treinamento, então pode ir lá. No LinkedIn também, Fernando Galli. No YouTube também, Fernando Galli, tem bastante conteúdo. Não entrei muito aqui no que é o nosso core hoje, né? Porque eu acho que o perfil da galera que a gente está conversando são mais executivos, gestores de time, mas você vai encontrar no canal bastante coisa sobre o mundo digital, como você explora o traqueamento de dados no mundo digital, captura, desenvolve dash. Bom, tem bastante coisa lá. E um prazer imenso conversar com vocês. Espero que a gente converse mais vezes. Excelente, Fernando. Pessoal, as redes sociais do Fernando vão estar aqui na capa do episódio. Em algum lugar aí, vocês vão ver aí na capa do episódio, vão ter todas as redes sociais do Fernando, segue ele lá, tem muito conteúdo interessante que ele posta periodicamente aí nas redes sociais, tá? Eduardo, muito obrigado aí pela participação de mais um podcast. Valeu, foi muito enriquecedor esse episódio hoje aí, o Fernando aí é um parceiro de longa data, né? Antes de mais nada, quero desejar sucesso aí na trilha dele, e vamos em frente, vamos caminhar em frente, sempre falando dados, sempre orientado a dados, isso é o que importa. Isso aí. E o Stênio já tem uma cadeira fixa aqui nos episódios, né, Stênio? Muito obrigado aí mais uma vez aí pela participação. É isso aí. Muito obrigado também. Fernando, parabéns pela sua trajetória profissional. E muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no CIOcast, né, e mais ainda por compartilhar conosco o seu conhecimento sobre o tema de Data Driven, dentre outras coisas que a gente conversou hoje aqui, tá? Muito obrigado. Isso aí, também Valeu. Quero agradecer a você, nosso caro ouvinte, que nos escutou até o final do episódio, segue os canais da Wiser e do podcast CIOcast, que estão salvos também aqui nas capas do episódio. Um abraço, até a próxima edição. O podcast CIOcast é a realização da Wiser Tecnologia, nosso querido patrocinador. Um abraço e até mais.